Eyaranão era um homem simples, de meia idade, cansado da agitação da cidade grande. Após perder o emprego em São Paulo, decidiu investir suas economias em uma propriedade rural barata no interior de Minas Gerais. A fazenda que encontrou nos anúncios online era um achado. Vasta, com terras férteis, mas abandonada há décadas. O preço era irrisório, quase suspeito. Antiga propriedade do coronel Ezequiel, dizia o anúncio. João não se importou com os detalhes. Via apenas uma chance de recomeçar, plantar café, criar gado e viver em paz. Ele chegou à fazenda em uma tarde chuvosa de outono. O portão de ferro rangia como um lamento ao vento. A casa principal, uma construção colonial de paredes grossas e telhado de telhas antigas, erguia-se no centro do terreno, cercada por celeiros em ruínas e um bosque denso que parecia engolir o dia. As janelas estavam embaçadas de poeira e o ar cheirava a mofo e algo mais, podre, como terra remexida após uma sepultura. João descarregou suas poucas malas e entrou. O chão de madeira rangia sob seus pés, ecoando como passos invisíveis. Ele acendeu as luzes antigas, mas as lâmpadas piscavam, lançando sombras dançantes nas paredes descascadas. "Preciso de um eletricista", murmurou para si mesmo, tentando ignorar o frio que subia pela espinha. Naquela noite, deitou-se no quarto principal, exausto da viagem. O silêncio era opressivo, interrompido apenas pelo gotejar da chuva no telhado. Mas o sono não veio fácil. Por volta da meia-noite, um som distante o acordou. Um choro abafado, como de uma criança sofrendo. João sentou-se na cama, o coração acelerado. "Deve ser o vento", pensou, mas o choro persistia, vindo do porão. Ele acendeu a lanterna do celular e desceu as escadas rangentes. O porão era úmido, cheio de caixotes velhos e ferramentas enferrujadas. No canto, algo brilhou. Um velho chicote de couro, manchado de escuro. Sangue? Ele tocou-o e uma visão rápida o assaltou. Um homem alto, de bigode farto, chicoteando um escravo acorrentado. João piscou e a visão sumiu. Tremendo, subiu correndo, trancando a porta. No dia seguinte, explorou a propriedade. Os campos estavam tomados por mato alto, mas encontrou vestígios de antigas plantações. Um velho escravo, segundo os vizinhos distantes, contara histórias sobre o coronel Ezequiel, um senhor cruel do século XIX. Diziam que ele torturava seus escravos por prazer, forçando-os a trabalhar até a morte, chicoteando-os por qualquer erro. Muitos fugiam para o bosque, mas eram caçados como animais. Alguns corpos nunca foram encontrados. João riu das lendas. Era a superstição rural. Mas ao cavar o solo para plantar, encontrou ossos humanos, amarelados pelo tempo. Ele chamou a polícia, mas eles disseram que era comum em fazendas antigas, resquícios da escravidão. "Deixe quieto", aconselharam. As noites pioraram. João ouvia sussurros no vento, vozes em africano misturado com português antigo, implorando por liberdade. Ele acordava suando, com marcas vermelhas nos braços, como se chicoteado. Uma vez, viu uma silhueta no espelho do banheiro. Uma mulher negra, com olhos vazios, correntes nos bolsos. Ela estendeu a mão e João sentiu um toque gelado em sua pele. "Saia daqui", murmurou uma voz em sua mente. Ele fugiu do quarto, passando a noite na sala, com todas as luzes acesas. Decidido a investigar, João foi à cidade próxima e encontrou um historiador local. O velho homem, com olhos cansados, contou a história completa. O coronel Ezequiel era um tirano sádico. Tinha uma masmorra no porão da casa, onde trancava escravos rebeldes. Uma noite, durante uma revolta, os escravos o mataram, enforcando-o no celeiro. Mas antes de morrer, o coronel amaldiçoou a terra. "Minha dor será eterna, e quem aqui pisar sentirá o peso de minhas correntes." Os escravos foram massacrados pelas autoridades e seus espíritos, diziam, vagavam pela fazenda buscando vingança contra qualquer senhor que retornasse. João voltou cético, mas o terror crescia. À noite, portas batiam sozinhas e ele via sombras se movendo pelos corredores. Uma vez, acordou com o som de correntes arrastando no chão. Levantou-se e seguiu o ruído até o celeiro. Lá, no escuro, viu fantasmas. Escravos acorrentados, chicoteados por uma figura espectral, o coronel. Seus gritos ecoavam, cheios de agonia. João tentou correr, mas as portas se trancaram. Ele sentiu mãos invisíveis agarrando-o, puxando-o para o chão. "Você é o novo senhor", sussurravam. "Pague pelo que ele fez." Ele escapou ao amanhecer, machucado e aterrorizado. Mas a fazenda não o deixava ir.
Sonhos o assombravam, visões de torturas, chicotadas que cortavam a carne, escravos morrendo de fome nas masmorras. Ele via o coronel rindo, seu rosto deformado pelo ódio. João começou a perder o senso de realidade. Comia pouco, dormia menos. Os vizinhos o viam vagando pelos campos, murmurando sozinho. Uma noite de lua cheia, o clímax veio. João ouviu um chamado irresistível do bosque. Caminhou para lá, hipnotizado. No centro, encontrou uma clareira com sepulturas improvisadas. Os fantasmas surgiram, dezenas de escravos, olhos flamejantes de raiva. No meio, o coronel, acorrentado agora, gritando por misericórdia. Liberte-nos, imploravam os espíritos. Queime a casa, quebre a maldição. João, enlouquecido pelo medo, correu de volta e ateu fogo à casa principal. As chamas devoraram tudo e com elas os gritos aumentaram, um coro de dor e alívio. Ele assistiu do portão, sentindo o calor lamber sua pele. Mas ao virar-se, viu o coronel atrás dele, sorrindo. A maldição é sua agora, sussurrou. João fugiu da fazenda, mas os fantasmas o seguiam. Em hotéis, em cidades distantes, ouvia os sussurros, sentia as correntes. Ele nunca mais encontrou paz. A fazenda, reconstruída pelas chamas, em sua mente, era seu prisão eterno. Agora vamos expandir essa história para atingir o comprimento desejado, adicionando mais detalhes, suspense e tensão. João acordava todas as noites com o mesmo pesadelo. Ele era um escravo, acorrentado no porão úmido, o chicote do coronel cortando suas costas. A dor era real. Ao acordar, via vergões vermelhos em sua pele, que sumiam ao amanhecer. Ele tentava racionalizar, talvez alergia ou automutilação no sono, mas o medo crescia como uma sombra. Durante o dia, trabalhava nos campos, mas sentia olhos o observando. Virava-se rapidamente e via vultos entre as árvores, figuras esguias vestidas em trapos desaparecendo no mato. Uma vez, ao colher frutas de uma árvore velha, encontrou um colar de bodas africanas pendurado em um galho. Ao tocá-lo, uma visão o invadiu, uma escrava sendo violentada pelo coronel. Seus gritos ecoavam no quarto principal. João largou o colar, vomitando no chão. Ele instalou câmeras de segurança, compradas na cidade. À noite, revisava as gravações. Nada no início, mas então, portas abrindo sozinhas, sombras se movendo sem fonte de luz. Numa gravação, no porão, viu uma mão espectral pegando o chicote antigo. O som gravado era de chicotadas seguidas de gemidos. O suspense aumentou com cartas anônimas que chegavam pelo correio rural. Saia enquanto pode, os mortos não perdoam. Sem remetente. Ele queimava as cartas, mas o pavor o consumia. Ele bebia para dormir, mas o álcool só piorava as alucinações. Via escravos nas janelas, batendo no vidro com mãos sangrentas. Uma noite, veio um forte temporal. Raios iluminavam o céu e o vento uivava como almas penadas. João se trancou no quarto, mas ouviu passos pesados subindo as escadas. A porta rangeu, abrindo-se lentamente. No limiar, a silhueta do coronel com olhos vermelhos como brasas. Esta terra é minha, rosnou a voz grave. João atirou um abajur e a figura sumiu, mas o quarto cheirava a enxofre e sangue. Ele pesquisou rituais de exorcismo online, mas a internet na fazenda era fraca, cortando sempre. Em desespero, convidou um padre local. O homem chegou, benzendo a casa, mas no porão desmaiou ao ver visões. Há muita raiva aqui, disse ao acordar. O coronel escravizava não só corpos, mas almas. Ele os amaldiçoou a servi-lo na morte. Após isso, as assombrações intensificaram. Objetos voavam sozinhos, pratos de quebradas na cozinha, livros caindo das estantes com páginas virando para relatos de torturas. João encontrou um diário escondido no sótão, do coronel, descrevendo com prazer sádico as punições. Hoje chicoteei o negro João até ele implorar. Sua dor me revigora. O nome, João, o mesmo dele. Coincidência ou destino? A tensão culminou em uma noite sem lua. João ouviu um coro de vozes cantando hinos africanos de liberdade, misturados com gritos de dor. Seguiu o som até o celeiro. Lá, fantasmas se materializavam, escravos acorrentados, o coronel chicoteando-os. Mas agora, os escravos se voltavam contra ele, enforcando-o com correntes. O coronel virou o rosto para João. Você é eu. Assuma meu lugar. João sentiu seu corpo sendo possuído, uma força fria entrando em suas veias. Ele ria com a voz do coronel, sentindo o ódio antigo. Lutou, gritando, e quebrou um espelho antigo no celeiro.
Os cacos refletiam almas presas. Com um machado destruiu tudo, mas os fantasmas o cercavam, sussurrando acusações. Ele fugiu para o bosque, tropeçando em raízes. Encontrou a clareira com sepulturas. Cavou uma, encontrando esqueletos com correntes. Os espíritos o cercaram, tocando-o com mãos geladas. Liberte-nos com fogo, imploravam. João incendiou a casa, assistindo as chamas devorarem o passado. Mas, ao virar-se, o coronel estava lá, fundindo-se a ele. A nossa maldição é sua agora. Anos depois, a fazenda é abandonada novamente. Viajantes relatam ver um homem vagando, chicote na mão, olhos vazios. João ou o coronel? A maldição continua, esperando o próximo senhor. Meu nome é Rafael, sou biólogo, 38 anos, de Manaus. Sempre fui cético. Cresci ouvindo as histórias dos ribeirinhos, Mapinguari, Curupira, Mãe da Mata, mas via tudo como folclore para assustar a criança ou explicar o desconhecido. Em 2025, aceitei um projeto de monitoramento de biodiversidade no Médio Purus, uma área remota entre Lábrea e Boca do Acre. A ideia era simples: entrar com uma equipe pequena, mapear espécies ameaçadas por garimpo ilegal, ficar 15 dias e sair de helicóptero. Mas nada é simples na Amazônia. O grupo era eu, 2 indígenas da etnia Apurinã, Tião e seu sobrinho Cauã, um guia ribeirinho chamado Zé Maria e uma assistente de campo, Clara. No terceiro dia, uma tempestade nos pegou de surpresa. O rio inchou, o caminho virou lama e perdemos o sinal do GPS. Decidimos acampar e esperar o tempo melhorar. Naquela noite, o primeiro sinal veio. Ouvi um assobio. Não era pássaro, era humano, longo, melódico, vindo de longe na mata. Tião ficou sério na hora. É o Curupira. Ele assobia para confundir quem entra sem respeito. Eu ri. Deve ser eco de algum animal. Mas o assobio parou quando eu falei alto. Silêncio absoluto. Nem cigarra, nem sapo. A floresta prendeu a respiração. No dia seguinte, tentamos voltar ao ponto de extração. Andamos horas, mas o rio que devíamos cruzar tinha sumido. O mapa mostrava uma curva larga. Na realidade, era linha reta de mato fechado. Cauã começou a falar baixo. A mata tá mudando. Ela não quer a gente aqui. Clara tirou fotos do GPS travado, mostrando que estávamos andando em círculo perfeito, 500 metros de diâmetro. Impossível. O sol batia no mesmo ângulo o dia todo, como se o tempo tivesse parado. À tarde, encontramos pegadas, grandes, humanas, mas com os calcanhares virados para frente. Tião se ajoelhou, tocou o chão. Pés virados. Curupira passou por aqui. Ele inverte o rastro para a gente seguir errado. Zé Maria riu nervoso. Se a gente seguir, vai pro fundo da mata e nunca mais sai. Decidimos ignorar e cortar reto. Erro. O sol caiu rápido, como sempre no Equador. Montamos acampamento numa clareira pequena. Foi aí que vi a primeira assombração de verdade. Estava de guarda, 2 da manhã. O fogo baixo crepitava. De repente, houve passos, pesados, lentos, vindo da escuridão. Pensei em onça. Peguei a lanterna, o feixe cortou a noite e iluminou nada. Mas os passos continuaram, circundando o acampamento. Paravam exatamente onde a luz chegava, como se a coisa soubesse o limite do meu alcance. Meu coração batia na garganta. Chamei os outros baixinho. Todos acordaram. Tião sussurrou: "Não olhe direto. É Anhangá. Olho brilhante. Se encarar, ele entra na sua cabeça." Olhei de relance. 2 pontos vermelhos flutuavam a uns 20 metros no meio das árvores. Não eram olhos de animal. Eram altos demais, como se estivessem suspensos no ar. Sumiram quando pisquei, mas o cheiro veio depois. Podre, enxofre misturado com carne queimada. Durou minutos. Ninguém dormiu mais aquela noite. No 5º dia perdido, a fome apertou. Encontramos um igarapé limpo. Bebemos. Cauã viu primeiro. No fundo da água, uma sombra enorme se movia. Não peixe. Era comprida, grossa como tronco de castanheira. A cobra grande, disseram. Yacumamã. Se ela subir, vira redemoinho e leva tudo para o fundo. Saímos correndo da margem.
Minutos depois, a água ferveu, bolhas subiram, o igarapé virou espuma. Algo bateu forte no fundo, como cauda batendo. Fugimos mata adentro. A tensão crescia a cada hora. Clara começou a falar sozinha. Dizia que ouvia vozes chamando seu nome. Voz de criança. Vem brincar, tia, a gente tá com fome. Ela chorava. Tião explicou. É a mãe da mata. Ela encanta quem tá fraco. Faz a pessoa ver o que quer ver, depois leva pro fundo. Eu neguei. É desidratação, alucinação coletiva. Mas à noite eu mesmo ouvi. Era minha mãe, morta há 10 anos. Voz clara, vindo de trás de uma samaúma gigante. Rafael, filho, vem cá, tá frio aqui. Eu caminhei. Os pés me levavam sozinhos. Parei a centímetros da árvore. Vi uma silhueta branca, magra, braços abertos. Cheguei mais perto. O rosto virou. Não era minha mãe. Era uma mulher indígena velha, olhos brancos, boca aberta num grito mudo. A mãe da mata. Senti um puxão no peito, como se meu ar fosse sugado. Gritei. Tião me agarrou e me arrastou de volta. Você estava indo para o encantado. Mais um passo e não voltava. No 7º dia, uma pinguaria apareceu. Andávamos em fila indiana quando o chão tremeu. Um rugido baixo, gutural, como um leão com garganta rasgada. O cheiro veio forte, carniça misturado com alho podre. Tião parou. Mapinguari, não corra, ele sente medo. Vimos a silhueta entre as árvores, gigante, peludo, um olho só na testa, brilhando amarelo, boca no umbigo, aberta, dentes serrilhados. Andava curvado, braços longos arrastando. Parou a 30 metros, olhou pra gente, o olho piscou devagar. Depois soltou um grito que fez os ouvidos sangrarem. Um som que não era animal nem humano. Era dor antiga, raiva acumulada de séculos. Corremos. Horas. Perdemos Zé Maria na fuga. Ouvimos ele gritar uma vez, depois silêncio. Encontramos só o chapéu dele pendurado num galho alto, como se colocado ali de propósito. Clara piorou. Começou a ver boitatá, uma cobra de fogo rastejando entre as raízes, olhos como lanternas. Ela tá protegendo a mata. Se a gente queimar algo, ela queima a gente. À noite, vimos luzes flutuando, bolas de fogo azuladas, pairando baixo. Fogo fátuo. Não, elas formavam um círculo ao redor do acampamento. Uma se aproximou. Dentro vi rostos. Rostos de gente desaparecida. Olhos suplicantes, bocas mexendo sem som. Ajuda! Ajuda! No 10º dia, só restavam eu, Tião e Cauã. Clara sumiu durante uma parada para beber. Encontramos só sua mochila, aberta, com fotos dela resgastadas em pedaços pequenos, como se mastigados. Tião disse, ela foi levada, virou encantada. Agora vaga aqui para sempre. A mata começou a falar. Árvores rangiam nomes, folhas sussurravam segredos. Vi vultos, indígenas antigos, pintados de urucum, olhos vazios, caminhavam paralelos a nós, sem tocar o chão. Anhangás. Um deles parou na minha frente. Corpo translúcido, olhos de brasa. Entrou na minha mente. Vi imagens, garimpeiros matando índios, queimando mata, rios envenenados. Senti a raiva deles. Era minha também? Ou era a mata me julgando? No 12º dia, encontramos uma clareira estranha. No centro, uma pedra grande, coberta de musgo. Desenhos antigos, serpentes, olhos, mãos viradas. Tião se ajoelhou. É altar antigo para Jurupari, o demônio supremo. Tocamos a pedra, o chão tremeu. Do musgo saiu fumaça preta. Formou figuras, rostos gritando. Um deles era Zé Maria, outro Clara. Eles estendiam as mãos para mim. Fica com a gente, aqui não dói mais. Eu corri, sozinho agora. Tião e Cauã sumiram na fumaça. Corri até cair. A noite caiu pesada. Deitei no chão úmido. Ouvi tudo. Assobios, rugidos, vozes, passos com pés virados, cheiros de podre, enxofre, sangue. Vi luzes, sombras, olhos. Senti mãos frias me tocarem. Puxões, sussurros. Fica,
A mata cuida de você. Acordei com o ronco de helicóptero. Era dia. Encontraram-me a 40 quilômetros do ponto original. Desidratado, falando sozinho. Disseram que eu vaguei em linha reta por dias, como se guiado. Mas eu sei, a mata me soltou, ou me marcou. Voltei para Manaus, mas à noite ainda ouço o assobio, o rugido, as vozes. Vejo olhos no escuro do quarto. Sinto o cheiro de carniça. A mata não larga quem entra muito fundo. Às vezes fecho os olhos e vejo a clareira, a pedra, os rostos, e uma voz dentro de mim diz: volta, a gente tá esperando. Eu não volto, mas sei que se um dia me perder de novo, na cidade, no sono, na vida, a mata vai me chamar e eu vou ouvir. Era uma noite fria de julho no interior de São Paulo, perto de uma cidadezinha esquecida chamada Esperança Velha. O circo abandonado ficava na saída da rodovia, escondido atrás de um matagal alto e arame farpado enferrujado. Chamava-se Circo dos Sonhos Eternos. Nos anos 70, era o maior espetáculo itinerante da região. Trapezistas voando sem rede, palhaços que faziam gargalhadas virarem lágrimas de alegria, domadores com leões que pareciam dançar. Até que, numa apresentação final em 1982, durante o número principal, tudo deu errado. Um incêndio misterioso consumiu a lona principal. 57 pessoas morreram, artistas, técnicos, espectadores. Os corpos carbonizados foram enterrados às pressas num cemitério improvisado atrás do terreno. O circo foi abandonado da noite para o dia. Ninguém mais voltou. Diziam que os mortos não aceitavam o fim do show. Gabriel era um youtuber de 23 anos, daqueles que caçavam lugares assombrados para gravar vídeos de exploração urbana. Tinha 150 mil inscritos, mas precisava de conteúdo forte para crescer. Seu amigo Léo, o câmera, a namorada dele, Sofia, que ia só por medo de ficar sozinha, e a prima de Sofia, Clara, a mais corajosa, sempre com o celular filmando stories, decidiram ir lá numa sexta-feira 13, data perfeita para views. Chegaram por volta das 23 horas, carro estacionado a 200 metros para não chamar atenção. A lua cheia iluminava o topo da lona rasgada, que balançava como um gigante respirando. O lugar estava silencioso demais. Nenhum grilo, nenhum vento, só o rangido distante de metal enferrujado. Passaram pelo buraco no alambrado, o cheiro veio primeiro. Algodão doce velho misturado com queimado e algo doce podre, como carne deixada ao sol. A roda gigante enferrujada erguia-se à esquerda, cabines balançando levemente sem vento. O carrossel estava parado, cavalos de madeira com olhos pintados que pareciam seguir os movimentos deles. Entraram no picadeiro principal. A lona principal estava rasgada, mas ainda de pé em partes. No centro, o ringue circular coberto de poeira e cinzas antigas. Gabriel ligou a lanterna do celular. "Galera, isso aqui é lendário. Dizem que à meia-noite o show recomeça", brincou, voz tremendo um pouco. Às 23h55, o primeiro som. Uma música distante, abafada, como se viesse de dentro da terra. Um órgão de circo antigo, tocando Entrada dos Gladiadores, em ritmo lento, distorcido. As luzes, que não deveriam funcionar, piscaram. Fios pendurados nas vigas acenderam fracamente, lâmpadas quebradas soltando faíscas. O carrossel rangeu e começou a girar sozinho, devagar. Os cavalos subiam e desciam, olhos refletindo a luz como se estivessem vivos. Sofia agarrou o braço de Léo. "Vamos embora, isso não tá certo." Mas Gabriel filmava tudo. "É só curto-circuito antigo, olha os views que isso vai dar." Meia-noite em ponto, a música parou de repente. Silêncio absoluto. Então, do fundo do picadeiro, veio uma risada. Baixa, rouca, ecoando como se várias gargantas rissem ao mesmo tempo. Um palhaço surgiu na entrada da lona rasgada. Alto, magro, roupa listrada vermelha e branca rasgada,
maquiagem escorrendo como lágrimas pretas. O nariz vermelho estava rachado, revelando algo podre por baixo. Ele acenou devagar. "Bem-vindos ao último espetáculo", disse com voz de criança misturada com idoso. "Os ingressos são gratuitos, mas a saída custa caro." Clara gritou. O palhaço desapareceu na sombra, mas não estava sozinho. Outras figuras emergiram das arquibancadas quebradas, trapezistas sem pernas, flutuando no ar como marionetes cortadas. Um domador com o rosto derretido, segurando uma corrente que terminava em nada. Uma bailarina com um tutu queimado, girando em ponta, pés deixando marcas de cinza no chão. E dezenas de crianças espectrais, vestidas de palhaço mirim, rindo sem parar, olhos vazios. O espetáculo começou. As luzes se intensificaram. O picadeiro se iluminou como nos velhos tempos, mas com cores erradas: vermelho sangue, verde podre, amarelo doentio. A música voltou, agora alta, ensurdecedora. Um elefante fantasma surgiu no ringue, pele cinza transparente, presas quebradas. Ele ergueu a tromba e soltou um barulho que não era trombeta, era grito humano. Sofia caiu de joelhos, tapando os ouvidos. Léo tentou filmar, mas a câmera travou. Na tela, em vez da imagem real, apareciam rostos, os mortos do incêndio de 82, queimados, implorando ajuda. Gabriel correu para a saída, mas a lona se fechou sozinha, cordas se amarrando como serpentes. "O show não acabou", sussurrou uma voz no ouvido dele. Virou-se, o palhaço estava atrás, a centímetros, cheirava a queimado e maquiagem velha. "Você queria conteúdo? Então assista até o fim." As assombrações atacaram em sequência. Primeiro, Clara. Uma trapezista flutuante a agarrou pelos cabelos e a levantou no ar. Ela gritava quando era girada como em número de trapézio. "Me solta!" O fantasma a soltou, de uma altura de 10 metros. O corpo caiu com um baque úmido. Silêncio. Depois, risadas. Léo tentou ajudar, mas o domador pegou pela corrente invisível. A corrente se materializou no pescoço dele. Apertou. Léo engasgou, rosto ficando roxo. "Ajuda!" gorgulhou. Sofia tentou puxar, mas mãos frias de crianças a seguraram pelas pernas. Elas a arrastavam para o centro do ringue. "Fica para brincar com a gente", diziam em coro infantil. Gabriel ficou paralisado. Via tudo. O elefante pisoteando o chão, fazendo o picadeiro tremer. Palhaços pulando das arquibancadas, gargalhando enquanto se aproximavam. A bailarina girando cada vez mais rápido, até virar um borrão de fogo e saia queimada. Gabriel correu para o fundo da tenda, procurando outra saída. Encontrou um corredor de bastidores antigo. Espelhos quebrados refletiam versões distorcidas dele. Rosto queimado, maquiagem de palhaço forçada na pele. No último espelho, viu a si mesmo como um dos artistas, palhaço, sorrindo eterno. O reflexo piscou. "Você é o próximo mestre de cerimônias." Saiu correndo de novo. O espetáculo acelerava. Fogos fantasmas explodiam no teto, caindo como chuva de brasas. A música agora era um mix de risadas, gritos e choro. O palhaço principal apareceu na frente dele, bloqueando o caminho. "O grande finale é você. Todo espetáculo precisa de um sacrifício." Gabriel tropeçou num cabo antigo. Caiu. O palhaço se abaixou, rosto perto do dele. Diz para a câmera: "O circo dos sonhos eternos agradece sua presença." Gabriel sentiu mãos geladas o levantarem. Foi arrastado de volta para o ringue. Sofia e Léo já estavam lá, imóveis, olhos vidrados, como bonecos. As crianças espectrais dançavam ao redor. O elefante ergueu a tromba, a música parou. Silêncio. O palhaço ergueu uma faca de truque, mas era real, enferrujada, manchada. Aplausos para o novo artista. Gabriel fechou os olhos. Sentiu a lâmina fria no pescoço. Então, tudo parou. As luzes apagaram. A música morreu. O palhaço recuou. As figuras congelaram. Gabriel abriu os olhos. O circo estava escuro de novo, silencioso. Só a lua iluminando poeira dançando no ar. Ele se levantou tremendo.
Sofia e Léo estavam vivos, mas desmaiados no chão. Clara não respirava, sangue na cabeça. Gabriel chorou, pegou os dois e arrastou para fora. A lona se abriu sozinha, como se o circo os expelisse. Correram até o carro, partiram a desembarada. No retrovisor, viram. As luzes do circo acenderam de novo. A música recomeçou, distante, risadas ecoando na noite. Dias depois, Gabriel postou o vídeo, editado, sem mostrar os corpos. Ganhou milhões de views. Comentários: fake total, melhor vídeo de terror ever. Mas à noite, quando apagava a luz, ouvia o órgão tocando baixo no quarto. Via palhaços no canto do olho, sentia cheiro de algodão doce queimado. E sabe que uma hora o circo vai chamar de novo, porque todo espetáculo precisa de público, e quem entra nunca realmente sai. O show continua, eternamente.